apertar a mão das pessoas, passa-se uma energia muito grande. E eu comecei a me sentir bem neste grupo. Amém. Graças a Deus por isso. Olhei ali para Jurival, lá de Itiruçu. Fui muito amigo dos pais de Jurival. Você era bem pequenininho naquela época, bem mesmo. Mas eu já conhecia todo mundo da família. A sua mãe, Maria, determinada a ver com o general do exército. E Valdo, seu pai. Então lembro de todo mundo como se fosse hoje. Muito bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 33 do Evangelho do livro de Gênesis. Depois vamos orar um pouco mais e ver qual é a recado de Deus para essa manhã. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na coxa, na articulação da coxa, de modo que junto da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu a aurora. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se não me abençoar primeiro. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E abençoou-lhe. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa e Jacó, na coxa de Jacó, no nervo do quadril. Nós vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai, Senhor da eternidade, Senhor dos céus e da terra, Amém. E dono de todos os mundos criados. É verdade, Senhor. Uma porção da Tua palavra foi lida nesta manhã, aqui em Jabaquara, e queremos que o intérprete da Tua palavra, nesta manhã, nos esclareça o que a Tua palavra quer nos dizer. Amém. Nós te oramos em nome de Jesus.
a passagem que foi lida, Gênesis 33, 32, eu não tenho aqui, 33 o tempo todo, mas tudo bem, obrigado. Traz uma história, uma das mais envolventes. Eu comecei cedo a leitura da Bíblia e comecei no Velho Testamento. Fiquei apaixonado por Deus, o Deus do Velho Testamento. Meu pai era um professor. Ele disse: "Ô pai, o senhor não vê muita diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento?" Ele disse: "Não, nenhuma. Mas o Deus do Velho Testamento é mais que é rico. Quando as coisas não vão bem com ele, ele entra na porrada e resolve as questões. E Jesus Cristo é bem mole. Olha aqui, para entrar em Nazaré correndo, algumas pessoas com medo. Se fosse o Deus do Velho Testamento, ele iria enfrentar." Ele disse: "Você tem alguma razão na sua maneira de pensar, mas vai devagar." E eu fui devagar e descobri que Deus é o mesmo. Amém. Mas a língua hebraica, essa que tem a grande parte do Velho Testamento escrito, tem algo interessante com ela. Os nomes das pessoas e de alguns lugares têm um significado muito pesado. Às vezes até uma história em torno do nome. E quando se trata de pessoas, isso fica mais firme ainda. Andando pela Bíblia, você descobre lá em 1 Crônicas 4, versos 8 e 9, a história de um jovem chamado Jabes. Um chama Jabes ou Jabez, mas a pergunta agora aqui não interessa. Jabes nasceu numa família de irmãos, mas no parto dele, a mãe sofreu muito e por pouco não morreu. Ao nascer, pergunta-se o nome da criança e colocou lá: aquele que ao nascer trouxe muitas dores, muito sofrimento. No hebraico, Jabes. Já pensou uma pessoa com este nome? Já pensou no drama que essa criança sofreu na escola, por exemplo, na sinagoga, na rua, brincando lá com os amigos e outros irmãos? Cada vez que pronunciavam Jabes, estava na mente de todo mundo aquele que ao nascer trouxe sofrimento profundo para a mãe. Deve ter sido uma tristeza. Hoje se chama de bullying. E por causa do bullying, muitas pessoas até morreram já. Duas jovens subindo a escada da faculdade para a aula, os outros começaram a gritar: "Lá vai a gordinha!" Era uma mocinha, era. E ao invés de subir, ela voltou correndo. Em casa chorando, disse a mãe: "Não vou mais à escola." E já na universidade, e a mãe quis saber por quê. Os meus colegas me chamaram de gordinha e cantaram isso o tempo todo. "Mas você não é tão gorda assim." "Eu sou, sim." E começou a acreditar que era mesmo. Morreu depois de um certo tempo de anorexia. Ficou tão magra, mas acreditava que era gorda por causa da música.
Já pensou então Jabes, o que produziu na mente daquela criança? Mas um dia ele despertou para o fato de haver um Deus de Israel. E Jabes orou ao Deus, pedindo que alargasse a tendas e que o abençoasse de tal maneira que ele fizesse uma diferença onde estivesse. Lá em onde está essa história, com 2 versos apenas, resume toda a história de Jabes. Mas eu disse, um nome pesado traz na lembrança de algum sofrimento, mas tem outros. Moisés viveu uma vida dramática ao nascer. Foi colocado num balaio para descer o rio abaixo, o rio Nilo, e lá adiante foi encontrado. Tiraram das águas. Como será o nome? Esse tirado das águas, Moisés. Esse, meu irmão, não era tão pesado assim. Mas quando Moisés conversou com Deus, recebendo a ordem para voltar ao Egito, e ele perguntou a Deus o seguinte: quando eu chegar lá no Egito e disser aos filhos de Israel que estive contigo aqui no deserto, o que é que eu vou dizer mesmo? E Deus disse: eu sou o que sou. Amém. Mas eu tenho a impressão, doutor Jair, que ali entre Moisés e Deus deve ter havido umas colocações acerca desse nome. Porque Moisés já treinado no Egito a nomes exóticos. Agora, eu sou. Esse nome aparentemente não traz tanto impacto, porque eu sou. Aí tem mais sentido quando Deus reafirma: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o meu nome de geração em geração. Amém. Aí Moisés desceu para o Egito e lá disse: olha, eu sou, me enviou a voz. Aquele povo que estava ali há mais de 400, já quase 400 anos, esse nome deve ter despertado as ideias. Moisés viveu o resto da vida experimentando as benesses desse eu sou, até que recebeu a ordem do próprio Deus. Escreveu lá um cântico, e a ordem foi a seguinte: você não vai cantar isso, você vai recitar, vai dizer. E ele então convocou todo o povo e recitou verso por verso do que ele havia escrito. E lá tem um momento que eu sou recebeu ali no exército uma interpretação maior. E disse: agora chegou a vez de saber que eu sou o que sou. Não há outro Deus diante de mim, porque eu sou. Amém. Eu mato e eu curo. Ninguém será libertado das minhas mãos, e ninguém terá essa ousadia de pensar, porque eu sou. Ao fio da minha espada, ninguém poderá. E Moisés recitou isso, e naquele mesmo dia morreu. Eu sou.
Jesus Cristo veio e lá está dito: seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Isaías também escreveu: o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a língua hebraica. Abrão, Sarai tiveram os nomes mudados. Abrão passou a ser Abraão, nome que diz o seguinte: pai de muitas nações. Abraão. Sarai, Sara, mãe de muita gente. Então os nomes têm esse significado. Jacó, voltemos ao Jacó do texto. A mãe de Jacó estava grávida de gêmeos, e já no ventre, no útero, a briga era muito entre os dois, e já havia uma determinação: o maior servirá ao menor. E ao nascer, veio o primeiro, e era ruivo, o corpo todo peludo, de cabelos ruivos. Daí no hebraico é Esaú. Mas antes de terminar o parto com Esaú, descobriram que havia um segurando o calcanhar, e tranquilo, nem parecia que era ele. A mãe deve ter olhado assim, a parteira: olha, aí está Jacó, aquele que se agarra em qualquer coisa, contanto que ele saia bem. E para isso é preciso mentir. Ele mentiu. Ludibriar as pessoas passou a ser na personalidade de Jacó uma atitude tranquila, que dava jeito para tudo. Quando o pai mostrou o desejo de comer um guisado, mas Jacó não era caçador, quem era caçador era Esaú. Jacó ficava mais em casa, por isso a mãe ficou mais afinada com ele. E até determinados momentos ela deu alguma iniciativa do jeito que seria dado, e ele então se encarregava de bordar o restante. Isso era Jacó. Quando Esaú descobriu que foi driblado pelo irmão, foi conversar com o pai, já meio cego, e na conversa os dois, Esaú e seu pai, ele se referiu a Jacó dizendo o seguinte: não é à toa que ele se chama Jacó. Não é à toa. Então a personalidade de Jacó, a natureza, já está fazendo jus ao nome. E por aí ele foi, usando o seu nome, a inspiração do nome, para se sair bem numa série de situações. Mas acontece que na vida de Jacó fugiu para Padã-Arã, porque sua mãe disse: olha, seu irmão está com muita raiva de você e acha que vai matá-lo, hein? Ele aí fugiu para morar com um tio lá em Padã-Arã. E lá ficou um tempo. Depois de muito rico, como já estava,
e já causando alguns problemas na região. Foi aconselhado que ele voltasse para Canaã, a sua terra natal, e ele veio. No meio da sua caminhada, e aqui eu queria que nós pensássemos um pouco mais sobre isso, está o val do Jaboque, que para Jacó naquela noite o val do Jaboque teve um outro sentido. E eu fico pensando, irmãos, que nesse século 21 que estamos aí andando, as situações, para várias situações, nós estamos precisando de passar pelo menos uma noite no val do Jaboque. Quando Jesus Cristo disse, aconselhando que entrássemos no nosso quarto, nosso aposento, fechasse a porta e orasse, e o Pai que vai ouvir a tua oração em secreto te responderá. Jacó tomou as duas esposas, fez passar adiante com as duas escravas os 11 filhos, chamou os vaqueiros, fez passar todos os rebanhos, e diz a Bíblia que ele ficou só, e lutava com ele um homem. No próprio texto se entendeu que aquele homem era Deus. E a luta ali foi corporal. E Jacó determinado, precisa de muita determinação para se estar no val do Jaboque. À noite, e o dia está chegando, a aurora está aparecendo, a claridade, e aquele anjo disse: eu tenho que ir, por favor me deixe ir. Jacó determinado disse isso: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém. Quanta determinação, que felicidade. A gente às vezes desiste por tão pouco, não é? Por tão pouco. E mais, coisas tão insignificantes tomam conta de nossa vida no val do Jaboque. Não te deixarei ir, se não me abençoares. E aqui eu tenho uma outra determinação, uma outra lição para a minha vida. Será que Deus não sabia que aquele era Jacó? Claro que ele sabia, ele sabe de tudo. Mas como se chama? Parece uma pergunta boba, perguntar o óbvio. Era Jacó. Deus, esse é Jacó, aquele que ele lançou. Mas como se chama? Sabe por quê, irmãos? Deus quer que você tenha a oportunidade de verbalizar a sua necessidade. E toda vez que Jacó disse: eu sou Jacó, ele dizia isso: eu sou mentiroso, eu sou ludibriador, eu tiro vantagem de tudo. É como se fosse brasileiro, eu arrumo um jeitinho brasileiro para tudo que eu quero. Por isso que perguntou como se chama. Não se
chamará mais Jacó. Amém. Ó, o val do Jaboque, na vida de Jacó, determinou que ele não se chamaria mais Jacó, e sim Israel, que significa aquele que lutou com Deus e venceu. Amém. Lutou com Deus e venceu. Israel. Esaú está vindo com um exército de mais de 400 homens para encontrar-se com Jacó. Já pensou aí na cabeça de Jacó o que se passou? Meu Deus, meu irmão, é agora que vai me matar, é agora. Mas ele era mais Jacó. Não fazia mais uso daquela artimanha toda para se safrar de alguma situação. Ele era Israel. Não se admite, depois de passar uma noite inteira lutando com Deus, e no dia seguinte seguir sendo o mesmo. Isso é antagônico, não tem sentido, ou não faz sentido. Eu me lembrei ontem de um senhor chamado José Ferreiro. O Julião deve lembrar desse homem. Morava na Rua da Lancha. José Ferreiro, segundo as más línguas, passava a tomar banho de eleição. Ficou conhecido. Excelente mecânico. José Ferreiro dava jeito em tudo quanto era aparelho elétrico, mas só cortava o cabelo e fazia barba de 4 em 4 anos. Gostava de tomar umas e outras, mas não tinha muitos amigos, não sei aquele lá do bar. E Zé Ferreiro um dia entrou na igreja, parece que começa aqui assim, esse salão aqui. O senhor Urias era um dos um dos líderes da igreja, estava pregando, e Zé Ferreira entrou. Todo mundo ficou espantado com ele. E ele interrompeu o sermão do seu Urias e perguntou o seguinte: eu posso aceitar Cristo? Claro que pode. Então eu estou aqui para aceitar Cristo. Sentou. Mas a roupa de Zé Ferreira tinha uma outra cor, né? De óleo, de não sei o que mais lá, de poeira, de tudo, ficou ali. Isso foi um domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã, Zé Ferreira veio à praça, cortou o cabelo, fez a barba, virou o bigode, e depois foi à loja Zizi, quando eu trabalhava, comprou uma calça e comprou uma camisa e perguntou: seu Cerqueira, eu posso entrar aí para trocar essa roupa? Entra aí, Zé. Entrou, estava vestido, roupa nova, saiu pela rua. Dona Zizi, brincalhona. É a eleição de quem, Zé Ferreira? Não, Dona Zizi. Eu fui Zé Ferreiro ontem. Amém. Louvado seja Deus. O val do Jaboque para Zé Ferreiro foi naquele momento ali. Morreu depois, muito tempo, e nunca mais foi visto sul de cabelo grande e barba grande. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Ele falava pouco, mas contou a todo mundo por que ele fez aquilo. O Val do Jaboque. Entra no teu aposento, fecha a tua porta e entra em luta com teu Deus. E as mudanças virão com certeza. Amém, amém. Há uma expressão aqui que eu achei interessante: nasceu-lhe o dia, nasceu-lhe o sol. Mas o sol nasce todos os dias para milhões de pessoas no mundo todo. Mas naquele dia, o sol, ao nascer, tinha o endereço certo. Nasceu para Jacó. Um novo dia significa nova oportunidade. Você tem um dia diferente na sua vida. Nasceu-lhe o sol. E nesta manhã, meus irmãos, numa igreja adventista, num bairro da Manitiba, cidade de Jaguaquara, o sol possa nascer para você. Amém, amém. Demi, obrigado pela inspiração do hino que você cantou. Quanto tempo já faz? E essa pergunta é inquietante. Muita gente está precisando passar uma noite, só uma noite, no Val do Jaboque, para que o sol possa nascer para você. Eu quero que ele nasça para mim. Acho que para vocês todos, cada um tem esse desejo. Então que o sol possa nascer para nós. Amém, amém.